Olá, hoje eu quero comentar este encadernado aqui, a Saga do Demolidor, que compila as primeiras edições das histórias do herói escritas pela autora Anne Nocent. Tem gente que chama de Inocente. Lembra inocente isso. Eu prefiro falar Anne Nocent. Vão ser 8 encadernados compilando essa saga. Essa fase escrita por uma das autoras até então mais esquecidas da história da Marvel. Que bom que esses encadernados estão vindo agora. No momento, acho que já está em pré-venda do 6º encadernado. Esse aqui é o primeiro e é desse que eu vou falar hoje. Já tem vários vídeos comentando, né? Vídeos de unboxing, recebidos do mês, que a pessoa folheia, né, e comenta. Mas aqui eu vou falar das histórias, de cada uma das histórias. E mesmo eu falando o final de algumas das histórias que estão aqui, isso não substitui a leitura. Eu já vou adiantando que esse encadernado é muito bom. Mas é muito bom. Quando se fala em Demolidor nos quadrinhos, com razão, se fala da fase do Frank Miller, que é sensacional, realmente. Mas a Anne Nocent, que veio logo depois, não deixa nada a desejar. Ela aqui já começa chutando a porta. É muito bom, mas muito bom mesmo. Essa fase que está saindo aqui nos encadernados, a saga do Demolidor, já havia saído aqui no Brasil na saudosa Super Aventuras Marvel, revistinha em formatinho. Ó, eu trouxe uma aqui, né? Aqui saiu a primeira história que tá nesse encadernado. Saiu aqui. Super Aventuras Marvel 70. Ó. Aqui. Aqui temos a primeira história. Ó. E essa primeira história já começa arrebentando. O Demolidor é um personagem que tem muita história boa. Tem algumas porcaria? Tem, mas isso todo personagem tem. O Demolidor, mas a grande maioria das histórias dos personagens são excelentes. E elas tratam de assuntos que vêm se tornando muito atuais. Não ficam restritos aos anos 80. Não. Já na primeira história, é interessante também nesse encadernado que ele vem com as capas, né? Encadernado capa cartão, em torno de R$37 por aí, alguma coisa assim. Já na primeira história nós temos a participação da Viúva Negra. Sim, ela e o Demolidor fazem ali uma dupla para encontrar um sujeitinho que se tornou um verdadeiro psicopata. E muitas das histórias do Demolidor, o antagonista não é muito famoso. O Demolidor, sim, é um personagem conhecido, mas muitos dos seus vilões, né, não são famosos. Isso mostra que você não precisa de um vilão conhecido, de um vilão que faça sucesso para ter histórias boas. Não, que você precisa de um bom roteirista. E a Nocent é uma ótima roteirista. As histórias do Demolidor aqui seguem a mesma linha de histórias que o da fase Frank Miller, que veio antes. São histórias adultas, maduras, muitas vezes se passando nas ruas, com um final nem sempre muito feliz.
E com personagens que, mesmo não sendo conhecidos, eles têm uma ótima história de origem. Um ótimo backup. Não, backup não. Background. É uma história de origem, né? Enfim. Nessa primeira história, a Viúva Negra e o Demolidor se unem para encontrar esse psicopata e detê-lo. E a gente vai. Só que esse cara, ele não é só um vilão que é do mal porque a roteirista quis que ele fosse do mal. Não, ele tem uma história, ele tem um background, ele tem uma origem e as atitudes dele têm consequência, têm peso. Ele não é só um ladrãozinho de banco qualquer, assim, não. Essa cena aqui dele entregando uma arma para uma criança, cara, isso aqui, isso aqui vai culminar no final que, velho, é pesado e é sensacional. Aqui nós vemos nós conhecemos aqui a história desse personagem que é o antagonista, né? Ó, roteiro da Anne Innocent e desenhos do Barry Windsor Smith. Cara, esse cara fez muita coisa boa. Barry Windsor Smith. Não, vocês podem ver, né, que a arte é da hora. Eu gosto desse tipo de arte realista, que os personagens humanos, eles realmente parecem pessoas, não são personagens extremamente caricatos, com brações gigantes, com cabeção ou com peitão, não, nada disso. Os personagens realmente parecem pessoas, né? E as histórias muitas vezes se passam nas ruas, são histórias muito sujas, cruas e muito pé no chão, muito realistas. Como é que é o nome do personagem? É o Jack. Aqui o vilão da história, né, o Jack, ele serviu ao exército, só que quando ele volta para casa, o cara tá perturbado, ele não teve nenhum auxílio, nenhuma ajuda psicológica, o cara tá pirado, tá pirado mesmo. E esse trauma da guerra que faz a pessoa ter problemas mentais, isso é algo que o Garth Ennis trabalhou muito bem com o Justiceiro, naqueles encadernados de luxo do Justiceiro, né, mostrando que o Justiceiro é um personagem, é um cara doido, um cara que tem problemas, sabe? E aqui o Demolidor enfrenta um cara que é um justiceiro que deu errado, né? Um justiceiro piorado, por mais incrível que isso possa parecer. E infelizmente, no final da história, né, ele acaba morrendo, ele se mata, né? Mas o ciclo das armas, né, não termina com ele. Então, você vê aqui já na primeira história, você vê uma história com sangue, com morte, com violência, com porrada e uma crítica a essa sociedade armamentista, em que a arma é liberada e crianças muitas vezes podem ter acesso, sabe? Então, isso já nos anos 80, não estamos falando disso agora. Para quem acha que quadrinhos políticos são coisa de agora, não, isso aqui é dos anos 80, véio. Isso aqui já tem mais de 30 anos, saca? E assim, roteiro e desenho afiadíssimos, afiadíssimos. Segunda história, nós temos o Demolidor enfrentando dentes de sabre nos esgotos. E aqui, de novo, a arte e roteiros afiadíssimos. O roteiro de todas as histórias aqui são da Innocent.
E a arte aqui dessa história 2 é do Sal Buscema e do Steve Leialoha. Esse Steve eu não conheço, mas o Sal Buscema, puta, o Sal Buscema é um dos maiores, assim, um dos gigantes mesmo. E aqui o Dente de Sabre tá no esgoto e ele tá dominando ali essa área dos esgotos e não tá deixando ninguém se aproximar. E aqui ele tá extremamente animalesco, ele tá muito extremamente selvagem. E o Demolidor tá indo lá pra ver o que tá acontecendo. O que é isso? Uma garota sumiu, foi sequestrada, né? E, peraí, como assim, sabe? E as histórias do Demolidor tem muitos personagens humanos. Os personagens, os personagens humanos, eles têm importância para a trama. Mesmo que aparentemente não, mas no decorrer da história você vê que sim, os personagens humanos, eles têm alguma relevância para a história. Olha, e cara, eu adoro as cenas de luta, adoro a maneira como os personagens aparecem. Você entende o lado do Dente de Sabre que está se comportando como um animal mesmo. Eu acho isso excelente, excelente. E de novo, aqui há uma maneira, uma humanização dos personagens. Você entende o personagem vilão, você entende também o personagem herói. Só que preciso ler a história, claro. Preciso ler para entender e interpretar. Com certeza. E no final, claro, como o personagem desse Sabre é um personagem que, né, é um vilão já famoso, conhecido, ele não morre no final, né, ele foge, né, claro, não, vamos matar um vilão, um vilão famoso, não, esse a gente guarda, vamos matar os mais porcariazinha, não, o bonzão, o bom, esse aqui é bom, esse aqui a gente guarda. Outra excelente história e que já termina nesse mesmo encadernado. Aí, a terceira e quarta história são as histórias do Podridão. Aqui, ó. Esse personagem aqui. O Podridão. Né? As próximas são duas histórias que esse personagem é o vilão. A primeira é mais apresentando ele, né, a história dele, e a segunda daí já é mais voltada para a ação, para o confronto final. O canal do Quadrinhos na Sarjeta já fez um vídeo só sobre essas duas histórias, explicando detalhadamente quem é o Podridão, o abuso psicológico que ele sofreu da mãe dele, que queria resguardar ele do mundo, como se o mundo fosse todo podre e só ele prestasse, e o mal que isso fez para a cabeça dele. Então, o Quadrinhos na Sarjeta já fez um vídeo sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição detalhadamente sobre essa história. Do Podridão, né? Que ele vê a sociedade como toda podre, suja, e só ele é limpo. E o desfecho como quase todas as histórias do Demolidor, é um desfecho trágico. Não adianta. Não adianta. É um dos personagens assim que, caramba, não são histórias que você deve esperar ficar alegre depois. Não, não, não. São raros os momentos assim que você que legal, fica feliz assim lendo alguma história do Demolidor. Não. Aí temos a quinta história do Natal Sombrio. Essa acho que foi a que eu achei assim mais fraquinha desse encadernado. E mesmo assim ela não é ruim, né? Nós conhecemos aqui um artista de rua, né?
com habilidades parecidas com as do Demolidor. E aparentemente ele não. Aparentemente ele parece ter uma obsessão com o protagonista, sabe? De que o protagonista é famoso e consegue tudo que ele quer. E o cara é um frustrado. É um fudido, é um ferrado, é um fracassado, ele não então ele quer mostrar que ele pode, que ele também é importante, ele também ele pode ser tão bom quanto o Demolidor. Claro que isso não acaba bem. Mas pelo menos as criancinhas que aparecem aqui pelo menos as criancinhas sobrevivem, né? As crianças pelo menos não morrem. Né? Pelo menos as crianças sobrevivem nesse primeiro encadernado. Os encadernados seguintes eu não sei. Não sei. E por fim nós temos a história do assassino do caviar. Que não é esse cara gordo. Esse cara gordo vai ser a primeira vítima do assassino do caviar. E essa história do assassino do caviar ela é muito interessante. Por quê? Porque o assassino do caviar não é um cara... Ele não é um serial killer. Ele não é um cara que gosta de matar. Mas ele tá tão fudido na vida que ele pega um ódio de todos. Que ele pega um ódio dos milionários da cidade. E a primeira vítima é justamente o milionário que ferrou com ele. Tipo, que é esse cara gordo aqui. Esse cara gordo, escroto, tipo, ele se acha o bom, ele se acha um santo, mas na verdade ele não tá ajudando ninguém, como a grande maioria dos milionários, de verdade. E e aí o cara todo ferrado aqui que mal tem dinheiro para se sustentar, ele é levado ao extremo, ele pira e acaba matando o cara, o empresário, o gorducho aqui, porque ele não aguentava mais aquele papo hipócrita dele dizendo que, você é assim porque você quer, sabe, tipo, aí o cara perde a cabeça e acaba matando o carinha. E assim, de novo, esse cara não é um vilão genérico que usa fantasia e que é do mal porque ele é do mal ou porque ele quer dominar o mundo. Não. Não, ele é só um cara ferrado que perdeu a cabeça. E ele até decide se entregar. Ele se entrega para a polícia. Mas antes aparece na história um jornalista sensacionalista, picareta, que quer transformar ele numa notícia de jornal para vender, para ganhar dinheiro, né? Que é usar essa história de assassinato como um escândalo para vender jornal, né? E é o que ele faz. Esse cara ele faz exatamente isso, né? E como o Demolidor vai lidar com essa situação? Então você tem primeiro o questionamento do cara pobre, ferrado, fudido operário, que não aguenta mais e acaba perdendo a cabeça. E as condições que levaram ele a cometer esses crimes, né? Ele mata duas pessoas, né? O cara gordo do começo e depois uma outra pessoa. Você tem o jornalista sensacionalista que quer lucrar em cima desse cara que matou duas pessoas. E você tem o Demolidor tendo que lidar com a imprensa, que vê o Demolidor como um cara extremamente bruto e selvagem. E o Demolidor não sabe como lidar com isso. O Demolidor nunca parou pra, tipo, conversar com o inimigo. Não, ele chega na porrada. E a porrada aqui não vai ajudar muito o personagem, né?
Aqui, ó, as manchetes vendendo, né? Então você também tem esse questionamento, né? E aí outros caras fudidos da vida e da pobre, sem nada a perder, se unem a esse cara, né? Que ficou sendo chamado de assassino do caviar, né? Só porque tinha caviar na primeira vítima que ele fez. E outras pessoas se juntam e essas pessoas se voltam contra o Demolidor, né? O Demolidor, que é um advogado, né, na sua identidade civil, ele quer fazer cumprir a lei, né? E a lei diz que esse cara tem que ser preso. E aí ele briga com outras pessoas que querem defender o cara. E aí o cara acaba se entregando. O cara acaba se entregando e o jornalista safado vai preso junto, porque o jornalista ajudou, né? Ajudou o cara, tipo, estimulou os crimes e para não perder a matéria, só evitou chamar a polícia. Então o cara foi preso junto. Mas o assassino meio que assume toda a culpa, né? Ele no fim ele mostra que ele não é só um cara do mal, ele realmente se arrependeu do que ele fez, né? E ele fala que eu nunca quis isto, gente suficiente já foi machucada, eu vou com o Demolidor, já fiz o suficiente. Dizem que riqueza não tem consciência, mas talvez eu tenha dado uma a ela, mesmo que por pouco tempo. E aí fica toda essa reflexão, né? Fica uma reflexão interessante sobre o papel da imprensa nisso tudo, né? Como esses supostos jornalistas, entre aspas, acabam lucrando em cima desse tipo de tragédia mesmo, né? É uma história muito boa essa daqui. E, e de novo, claro, as manchetes falam como o Demolidor saiu na porrada com os manifestantes. Então, o foco é naquilo que vai dar audiência, vai dar grana, né? Ninguém fala em como o cara pediu desculpas, se arrependeu, como ele tentou apaziguar os ânimos. Não, o que dá audiência é a porrada, é o sangue, é mostrar o Demolidor brigando com a galera na rua. É isso que interessa, né? Você nunca vê uma manchete sobre como sei lá, como a paz foi instaurada. Não, você vê manchete de tiroteio, de porrada. Você vê os programas sensacionalistas falando como o cara lá atirou em sei lá quantos e assaltou sei lá quantas pessoas. Sabe? É isso que interessa para muita gente, infelizmente. Né? Enfim, e aqui termina esse cadernado. Enfim, é um baita de um encadernado. Um puta de um encadernado. Muito bom mesmo. São histórias urbanas, com muito foco na realidade. Vale muito a pena. Muito, muito, muito a pena. E vale pegar, assim, todos os encadernados dessa fase, Saga do Demolidor, vão ser 8 ao todo. Vale pegar, assim, o que puder pegar, pega, porque essa fase é uma fase muito aclamada por parte da escritora Anne Nocent. A Anne Nocent é quem escreve e ela é acompanhada de vários desenhistas, né? Barry Windsor Smith, Louis Williams, Todd McFarlane, Sal Buscema, uma galera aí que tá desenhando muito aqui nessa fase. Tá? Enfim, fica aqui a minha recomendação. Curte o vídeo, compartilha, sempre ajuda. E valeu. Até mais.